Muito bem, terça-feira, né? Terça-feira, as caras se recompor aqui. Dia 20 de maio, terça-feira, dia 20 de maio. Estamos aqui é, gravando, né? Depois de sexta e segunda sem gravar. Achei que a gente já estaria voltando para o nosso querido portal, mas ainda não. Ainda não. Vamos lá, tem algumas notícias aqui, vamos passar para o que interessa. Dá o like aí, tá? Não esquece de dar o like, não. Bem? Vamos lá, cafezinho hoje, de novo, chutou o balde, né? Ele começou subindo, foi exatamente invertido de ontem, né? Ontem ele começou caindo, depois subiu, estopou a gente. Hoje ele começou subindo, depois caiu, estopou a gente também. Mas não sai do seu lugar, né? 375 e 365. Então tá aí, cafezinho parado. Cafezinho setembro, tá? Cafezinho setembro, também, mesma coisa, né? 375 e 300 e vou por aqui, ó, no corpo, 366. É isso aí. Tá bem? Então, café tá de lado, um dia sobe, um dia cai, um dia sobe, um dia cai. Tá bem? Então, estamos apanhando com um cafezinho aí. Milho subiu lá fora, subiu aqui também. Alguns problemas na Argentina, né? Tanto para o milho quanto para a soja. Vamos lá, dá uma olhada aqui, ó. Áreas com mais de 400 milímetros de chuva aqui. De áreas com mais de 400 milímetros, olha lá. Alguns casos superam os 400 milímetros. Então tá aí, ó. Olha só. Tá? Chega a tá. Só que aqui, né, essa região importante produtora, a região mais importante produtora aí da Argentina, e vamos lá ver o que significa isso em termos de colheita, né? Esta aqui é a área soja total, né? Então, é a área que a gente tem aqui remanescente. Olha só, de 65% a 72% não foi colhido aqui, não foi colhido aqui, não foi. Tá? Aí você tem de 47 a 65 aqui, aqui, área 1, a 10 e a 2. Tá? De 35 a 47, a 11, a 13, a 15, tá? E aí as áreas menores, estão com a colheita bem adiantada, essas a 3, a 4 e a 6, de 13 a 20% colhido, e essa remanescente 5, 8 e 6 aqui com 35 a 47%. Então, a gente vê que tem muito que colher, essa quantidade de chuva é complicado, né? São planícies aqui, e terras argilosas fica muito difícil colher. O cara entrar com a máquina, caminhão, esquimbal nessas terras aí é bastante complicado, então é, isso aí está afetando aí, ajudou a segurar o preço da soja, né? Mas o do milho realmente também é muito problemático. Olha aqui essa área 12, essa área 13, a área 3, de 80 a 93% sem colher. 93 a 100% sem colher, 1, 2 e 15. Né? Depois a gente tem aqui entre 80 e 93, né? 12, 13, 3. Entre 57 e 80. Você vê, ó, o milho está muito atrasado. Está atrasado. Falta muito milho para colher, está na hora certa. O problema é essa chuva. E tem previsão de mais chuva, esse que é o problema. Tá? Entre 57 e 80. Ou seja, né? Essas três áreas aqui, olha, é de 90 a 100, de 80 a 90 e de 57 a 80. Então, são muito importantes, com exceção, né? Com exceção da área 5, da área 9, 6, 7 e 8, que estão entre 9 e 50% colhido, o resto tudo tá por colher, né? Algumas regiões aí com 50% colhido, né? Aqui
a 9, a 5, a 6, a 7 e a 8, que estão nessa área aqui de 9 a 57% colhido, mas o resto, olha só a quantidade de milho que tem que colher, o nortão aqui todinho ainda para colher, tá? E esse é um problema. Eu não sei se aqui para cima vai ter tanto problema assim, essas chuvas, mas aqui para baixo, com certeza, região toda aqui, então, é bastante complicado aí. Vamos ver como é que vai se comportar esse essas colheitas daqui para frente, né? O pessoal lá está bastante preocupado. E aqui é o contrário. Olha só a área de milho secando, né? Já com falta de chuva, né? Aí, ó, falta de chuva, tá? Em toda essa área aqui. E não tem previsão de chuva para essa semana. Eu acho que nem para o início da semana que vem para essas regiões. Na verdade, o centro-oeste aqui, a centro-oeste, parte do sudeste, pega o norte do Paraná, depende do ano também, Mato Grosso, sul, não chove. Né? Nós já estamos entrando em junho, né? As chuvas já começam a escassear nessas regiões aqui, né? Regiões aqui já começam a escassear. O Mato Grosso planta cedo, exatamente porque sabe que não tem mais chuva. Então, essa parte aqui de cima do Mato Grosso já está milho aí bem adiantado. Mas aqui para baixo tem muito, aqui em Minas tem muito milho, falta muita coisa ainda. Então, a gente tem aí, conforme a região, de 45 até 50, 60 dias ainda para definir produtividade, né? Vai produzir, mas para definir a produtividade final. Então, esses dois fatores juntos, né, estão levando o milho para cima. Né? Milho lá nos Estados Unidos, também, que também exportou um monte, né? Vamos por aí. Eles exportaram muito milho, né? Acima do esperado. Acho que eu comentei isso ontem. Tá? Petróleo subiu um pouquinho, ficou estável, né? Então não é um fator aí que possa ter impulsionado o milho ou soja, essas coisas, não foi. Farelo perdeu mesmo, né? Tá mais para 290 do que para 300, né? Perdeu bonito. Óleo de soja ficou estável, tá? E a soja também aí se segurando na casa dos 10,50, né? Então a gente pode dar uma olhadinha, tá? Olha lá, né? Ele tenta cair, ele mais tentou subir do que cair, mas isso aqui foi o efeito do USDA, né? Do relatório, aí a hora que o pessoal absorve todo ele, né? Pá, volta ao que estava. Poderia ter disparado. Né? Então, esses são fatores bastante importantes, né? Lá nos Estados Unidos, o plantio de milho alcançou 78% da área prevista e da soja 66%. Então, está indo bem lá também, né? Então, isso aí tá bem importante aí essa situação de plantio lá, está adiantada, né? Tá bom. Ou algumas regiões atrasou um pouquinho, mas continua muito bem. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Nosso boi, né? Não preste atenção nessa operação, porque essa operação aí, ela não existe, tá? Ela é outra coisa. É, muito bem. Aí o que que a gente tem aqui? Tá? O BGI Futuro, né, tá querendo vir para baixo por a Band Boy. Já veio, né, pela Band Boy, já veio testar aqui embaixo. E a pergunta é, né, quanto que vai afetar o preço da carne em relação a essa gripe aviária, né, que vai começar a jogar muito frango aqui dentro do Brasil, né? Pelo menos, no mínimo, 28 dias, no mínimo 28 dias. Eu calculo que pode chegar até 3 meses, dependendo aí de quem for comprar. Tanto o Japão quanto a China, eles são muito cautelosos. O Japão, porque é mesmo, e a China, porque não pode ter surto lá, né? Eles ainda brigam com aquele surto de febre suína africana, né? Ainda não se refizeram daquilo, né? Complicado. Muita criação ainda, que é criação de fundo de quintal, vamos dizer assim, né? Pode ser lá
chácara, na fazendinha, eu sei lá como é que é lá, mas ainda tem muito, então é difícil de controlar. E eles também ainda não conseguiram repor tudo. Então, vamos ver como que vai afetar essa interrupção de venda, né? Já são 15 países que não compram, e esse frango vai entrar aqui dentro. No primeiro momento vai aqui, depois vão diminuir o alojamento para fazer a compensação, para depois se preparar para o novo alojamento. E isso vai entrar agora de primeiro impacto. E a pergunta é: esse boi vai conseguir segurar isso? Tá difícil a gente entender se esse boi vai conseguir segurar essa situação. Bem, mesma coisa, hoje a gente teve aí, ontem, hoje, né, uma reação forte aqui no BGIV, ele saiu lá de baixo, né, subiu aí praticamente R$ 10, uma pancada forte, mas a gente viu acontecer aqui também e depois ele se entregar. Parece, né, que as escalas com essa situação toda estão extremamente tranquilas para os frigoríficos, né? Pode ser que tenha frigorífico aí que já tenha conseguido até 15 ou 20 dias de escala, até mais, principalmente porque parou de chover. Então está na hora de entregar o boi gordo para ele não emagrecer no inverno agora, certo? BGIK, semana que vem já entra, né, na sua média, então não temos interesse nele agora. E veja só, né, o BGI, vamos pôr no diário isso, tá? Olha só, em 2 dias ele recuperou tudo que ele caiu no único dia. Vamos ficar de olho no boi, né? Interessante, uma posição bastante interessante esse boi. Milho também teve uma reação forte hoje, né? Muito forte. Eu estou nessa operação aqui, acho que eu vou cair do cavalo, tá? Já poderia ter saído, mas resolvi seguir a estratégia. E aqui a gente vê, né, que ele tem espaço. Você vê, olha, ele teria mais R$ 2 ou R$ 3 para cair desse fundo aqui, né? Máximo R$ 2 ou R$ 3. Se ele respeitar essa distância, ou seja, se ele chegar nesse topo e não neste fundo aqui, né, dessa lateralização que ocorreu aqui, tá? Ele pode estar se preparando para voltar para cima, né? CCMN aí, ó, deu até uma entrada aí, quase deu aí alguns bons centavos, né? É, chegou a, deixa eu ver aqui, ó, se a gente fosse para as nossas operações, 40 centavos. Para day trade é maravilhoso, é maravilhoso. CCMU deu uma cacetada, olha, nos 60 minutos ele pegou esse inside bar aqui, foi embora, né? Quase fez o nossa parcial aí para quem fez essa operação. Não foi meu caso. Eu estava vendido nele e eu baixei o stop porque eu acreditei que aqui pelo diário, se ele passasse, né, dessa máxima de ontem, a situação desse milho pode virar, né? Está muito longe das médias muito abertas, né? Olha só, já deu uma escorregada enorme a banda de Bollinger e lateralização. Vamos prestar atenção nisso daqui para frente. Ok? Então, essa é a condição. Vamos dar uma olhada ali. Soja não tem o que fazer. Impressionante. O mini índice, né? Olha só que explosão que deu nesse mini índice aqui. Muito legal, né? Soja, a gente está vendo assim, a bolsa está fechando positivo. Soja a gente pode ver que está muito difícil, né? Não tem muito o que fazer. Está dando aí um movimento de 30, 20, 30 centavos no dia só. E o nosso café com leite, que infelizmente eu vou ver se amanhã eu não faço nos 30 minutos, porque olha só, né? Ele saiu daqui, quase deu venda, foi lá em cima, subiu, aí abriu aqui, veio para baixo, estopou a gente e já foi para lá da parcial. Subiu de novo e de novo afundou. Foi lá no 161,80, então bastante complicado mesmo, né? Quem diria, né? São 2 dias aí de infelizes para nosso café com leite, né? Tão bem que a gente estava indo numa sequência muito boa. Vamos lá, 2.205 contratos no milho julho, mais setembro 9.958 e mais 2.000 no maio.
no X, novembro. O óculos está mal, hein? 2.075. Então, um bom movimento, uma alta expressiva. Vamos ver o que vem pela frente aí. Mercado físico na casa de 70, 71, segundo os indicadores. Se essa condição lá de fora continuar assim, a gente vai entender que teremos pelo menos parar o preço. Se o preço parar ali na casa de 70, a gente vai ver esse milho ir lá buscar lá em cima, tá certo? O boi ainda é uma incógnita. Vai precisar aí de hoje é terça, quarta ou quinta aí para a gente entender como é que esse boi vai se comportar. Mas tá aí, ó, tá? Foram negociados 2.600 contratos, 2.611 contratos no maio, tá? Que já começa a média já na semana. Aí a gente tem o junho com 2.900, 1.300 no julho e no outubro a gente tem 1.755, tá certo? Soja, tivemos aí 145 contratos negociados aqui no julho e no setembro a gente teve um contrato. Mas no novembro, 121, né? No agosto, nenhum. Mas novembro deve pegar força para frente. Cafezinho, 283 contratos negociados no setembro e no dezembro, 188. Ele vai começar a embalar o dezembro daqui a pouco. Tá? No momento, 139.960 pontos, com 0,23 de alta o Ibovespa. Dólar Petax, 0,05 de alta a 5,66 com 14. Tá bem, minha gente? Vou ficando hoje por aqui. Deixo um grande abraço para vocês e amanhã estamos de volta. Tchau, tchau, turma. Tchau. Olha o like aí.